Leitura do capítulo 10 do livro de Microbiologia de Brock e Madge MT em 1º de julho de 2017. Os vírus são elementos genéticos incapazes de replicar-se independentemente de uma célula viva, denominada célula hospedeira. Os vírus são, portanto, parasitas intracelulares obrigatórios que dependem da penetração em uma célula viva apropriada para realizarem seu ciclo de replicação. Contudo, os vírus possuem sua própria informação genética, sendo desse modo independentes do genoma da célula hospedeira. No entanto, contrariamente aos elementos genéticos, como os plasmídeos, os vírus têm forma extracelular, a partícula viral, que os permite sobreviver fora do hospedeiro por longos períodos e facilita sua transmissão de uma célula hospedeira a outra. Para multiplicarem-se, os vírus devem penetrar em uma célula, onde podem replicar-se em um processo denominado infecção. Os vírus, assim como os plasmídeos e alguns outros elementos genéticos, utilizam a maquinária metabólica da célula. Assim como esses outros elementos genéticos, os vírus podem conferir importantes propriedades novas às suas células hospedeiras. Essas propriedades serão transmitidas no momento da divisão da célula hospedeira, se cada nova célula também herdar o genoma viral. Essas alterações não são sempre danosas, podendo até mesmo ser benéficas. Os vírus podem replicar-se de modo a destruir as células hospedeiras. Esse processo é, portanto, responsável pelo fato de alguns vírus serem agentes de doenças. O estudo dos vírus é denominado virologia, e abordaremos os fundamentos dessa área no presente capítulo, que foi dividido em 4 partes. A primeira parte introduz os conceitos básicos da estrutura viral, infecção da célula hospedeira e a maneira pela qual os vírus podem ser detectados e quantificados. A segunda parte aborda a biologia molecular básica, envolvida na replicação viral. A terceira parte oferece uma visão geral sobre alguns vírus essenciais que infectam bactérias e animais. A quarta parte trata das entidades subvirais. Os vírus são os micro-organismos mais numerosos em nosso planeta, infectando todos os tipos de organismos celulares, portanto, são interessantes por si somente. No entanto, os cientistas também estudam os vírus devido às informações que eles podem fornecer em relação à genética e à bioquímica dos processos celulares, e no caso de alguns deles, ao desenvolvimento de doenças. Além disso, como veremos nos capítulos 11 e 12, os vírus também são importantes ferramentas no campo da genética microbiana e engenharia genética. Primeira parte: estrutura e crescimento viral. Propriedades gerais dos vírus. Embora os vírus não sejam células e, portanto, sejam não vivos, eles possuem um genoma que codifica a informação necessária à sua replicação. No entanto, os vírus dependem das células hospedeiras para a obtenção de energia e dos compostos necessários à replicação de seus genomas e à síntese de suas proteínas. Consequentemente, eles são incapazes de se replicarem-se, exceto quando penetram em uma célula hospedeira adequada. Os vírus podem existir nas formas extra ou intracelular. No estado extracelular, um vírus é uma partícula microscópica contendo ácido nucleico envolto por proteínas e, ocasionalmente, dependendo do tipo de vírus, outras macromoléculas. Nessa forma, a partícula viral denominada vírion é metabolicamente inerte, não realizando as funções de respiração ou biossíntese. O vírion é a estrutura a partir da qual o genoma viral é transferido da célula onde foi produzido para outras células. Uma vez no interior de uma nova célula, o estado intracelular é iniciado e o vírus é replicado. Novas cópias do genoma viral são produzidas e os componentes que formam o envoltório viral são sintetizados. Determinados vírus de animais podem dispensar o estágio extracelular ao deslocarem-se de uma célula a outra no interior do mesmo organismo. Em vez disso, mediam a fusão de células infectadas com células não infectadas, transferindo os vírus desse modo. Contudo, ao serem transferidos de um organismo a outro, eles têm forma verdadeiramente extracelular. Os genomas virais são bastante diminutos, codificando principalmente as funções que não são realizadas pelas células hospedeiras. Assim, durante a replicação intracelular, os vírus dependem essencialmente de componentes estruturais e metabólicos da célula hospedeira. O vírus redireciona as funções metabólicas da célula hospedeira no sentido de favorecer a replicação viral e a montagem de novos vírions.
Por fim, novas partículas são liberadas e o processo repete-se. Genomas virais. Todas as células apresentam genomas de DNA de fita dupla. Por outro lado, os vírus podem apresentar genomas de DNA ou de RNA. Os genomas virais podem ser classificados dependendo de o ácido nucleico presente no vírus corresponder a DNA ou RNA, sendo subdivididos de acordo com o tipo de ácido nucleico, se de fita simples ou dupla, linear ou circular. Alguns genomas virais são circulares, porém a maioria é linear. Embora aqueles vírus cujo genoma consiste em DNA sigam o dogma central da biologia molecular, os vírus de RNA são exceções a essa regra. Entretanto, a informação genética ainda flui do ácido nucleico para a proteína. Além desse fato, todos os vírus utilizam maquinária de tradução da célula e dessa forma, independentemente da estrutura genômica do vírus, moléculas de RNA mensageiro devem ser produzidas, a fim de serem traduzidas pelos ribossomos da célula hospedeira. Hospedeiros virais e taxonomia. Os vírus podem ser classificados de acordo com os hospedeiros que infectam, bem como por seus genomas. Assim, há vírus bacterianos, vírus de animais, vírus de plantas e vírus que infectam outros tipos de células eucarióticas. Os vírus bacterianos, algumas vezes denominados bacteriófagos, foram intensamente estudados como sistemas modelo da biologia molecular e genética da replicação viral. De fato, muitos dos conceitos básicos de virologia foram inicialmente desenvolvidos a partir dos estudos com vírus bacterianos, sendo posteriormente aplicados aos vírus de organismos superiores. Em virtude de sua frequente importância médica, os vírus de animais também têm sido amplamente estudados, enquanto os vírus de plantas, embora de grande importância na agricultura moderna, sejam os vírus menos estudados. Há um sistema formal de classificação viral que organiza os vírus em diferentes táxons, como ordens, famílias e até mesmo gêneros e espécies. O táxon família mostra-se particularmente útil. Os membros de uma família de vírus apresentam morfologia do vírus, estrutura genética e estratégia de replicação similares. Segundo ponto, natureza do vírus. Vírions apresentam diferentes tamanhos e formas. A maioria dos vírus é menor que as células procarióticas, variando de 0,02 a 0,03 de tamanho. Uma unidade de medida normalmente utilizada para os vírus corresponde ao nanômetro, que equivale a 1/1000 de 1 micrômetro. O vírus da varíola, um dos maiores vírus, tem diâmetro de cerca de 200 nanômetros. O vírus da poliomielite, um dos menores vírus, possui diâmetro de apenas 28 nanômetros. Consequentemente, não foi possível a caracterização adequada dos vírus antes da invenção do microscópio eletrônico em meados do século XX. Os genomas virais são menores do que aqueles da maioria das células. A maioria dos genomas bacterianos contém entre 1000 e 5.000 pares de quilobases de DNA, sendo que o menor conhecido tem aproximadamente 500 quilobases e o maior genoma viral conhecido tem 1,18. Esse vírus, que infecta protistas como a amoeba, é um dos poucos vírus conhecidos atualmente cujo genoma é maior do que alguns genomas celulares. Alguns vírus apresentam genomas tão pequenos que contêm menos de 5 genes. Além disso, como pode ser observado na tabela, o genoma de alguns vírus, como reovírus ou influenza vírus, é segmentado em mais de uma molécula de ácido nucleico. Terceiro ponto, estrutura viral. As estruturas dos vírus são bastante diversas, variando amplamente quanto ao tamanho, a forma e a composição química. O ácido nucleico do vírus está sempre localizado no interior da partícula, sendo envolto por uma capa proteica, denominada capsídeo.
Essa capa é composta por um número de moléculas proteicas individuais organizadas em um padrão preciso e altamente repetitivo ao redor do ácido nucleico. O tamanho pequeno do genoma da maioria dos vírus restringe o número de proteínas virais diferentes. Poucos vírus apresentam um único tipo de proteína em seu capsídeo. Contudo, a maioria dos vírus possui várias proteínas quimicamente distintas que se associam de forma específica, originando conjuntos maiores, denominados capsômeros. O capsômero corresponde à menor unidade morfológica que pode ser visualizada ao microscópio eletrônico. Um único vírion pode apresentar grande número de capsômeros. A informação para o dobramento e a associação adequada das proteínas nos capsômeros está contida na estrutura das próprias proteínas. Por esse motivo, o processo geral de contagem do vírion é denominado automontagem. O complexo total formado pelo ácido nucleico e pelas proteínas empacotado no vírion é denominado núcleo capsídeo viral. Frequentemente, uma ou mais enzimas virais específicas podem ser encontradas no interior do vírion. Tais enzimas desempenham papel durante os processos de infecção e replicação, como discutiremos posteriormente neste capítulo. Alguns vírus são nus, enquanto outros possuem camadas ao redor do nucleocapsídeo, denominados envelope. Terceiro tema: simetria viral. Os nucleocapsídeos virais são constituídos de forma bastante simétrica. Quarto ponto: simetria viral. Os nucleocapsídeos virais são construídos de forma bastante simétrica. A simetria refere-se à maneira pela qual os capsômeros estão organizados no capsídeo viral. Quando uma estrutura simétrica é girada em torno de um eixo, a mesma forma é vista após o giro por um determinado número de graus. Dois tipos de simetria são reconhecidos nos vírus, correspondendo às duas principais formas, cilíndrica e esférica. Os vírus cilíndricos têm simetria helicoidal e os vírus esféricos exibem simetria icosaédrica. Em todos os casos, a estrutura característica do vírus é determinada pela estrutura das subunidades proteicas que o compõem. Um típico vírus exibindo simetria helicoidal é o vírus do mosaico do tabaco. Trata-se de um vírus de RNA em que os 2.130 capsômeros idênticos estão arranjados como uma hélice. O comprimento dos vírus helicoidais é determinado pelo comprimento do ácido nucleico, enquanto a largura do vírion helicoidal é determinada pelo tamanho e empacotamento das subunidades proteicas. Um icosaedro é uma estrutura simétrica, contendo 20 faces e 12 vértices, de morfologia ligeiramente esférica. A simetria icosaédrica corresponde ao arranjo mais eficiente de subunidades em um envoltório fechado, pois utiliza o menor número de unidades para construí-lo. O arranjo mais simples de capsômeros corresponde a 3 por faces, com um total de 60 unidades por vírion. A maioria dos vírus possui uma quantidade de ácido nucleico maior do que a possível de ser empacotada em um envoltório composto por apenas 60 unidades morfológicas. A próxima estrutura que permite o empacotamento contém 180 unidades, com muitos vírus possuindo envoltórios com essa configuração. Outras configurações comuns envolvem 240 unidades e 420 unidades. Quinto ponto: vírus envelopados. Os vírus envelopados possuem uma membrana circundando o nucleocapsídeo. Muitos vírus são envelopados e a maioria infecta células animais, embora alguns vírus envelopados de bactérias e de plantas sejam também conhecidos. O envelope viral é uma bicamada lipídica contendo proteínas, geralmente glicoproteínas. Os lipídios da membrana viral são derivados das membranas
das células hospedeiras, enquanto as proteínas da membrana viral são codificadas pelos genes virais. As proteínas específicas dos vírus são críticas para a adesão do vírus à célula hospedeira durante a infecção ou para a liberação do vírus a partir da célula hospedeira após a replicação. A simetria dos vírus envelopados não é expressa pelo vírus como um todo, mas pelo nucleocapsídeo presente no interior do envelope viral. Qual seria a função do envelope em uma partícula viral? Essa questão será discutida em detalhes posteriormente. Porém, observe que o envelope corresponde ao componente estrutural da partícula viral responsável pelo contato inicial com a célula hospedeira. Desse modo, a especificidade da infecção viral e alguns aspectos da penetração dos vírus são controlados, em parte, pelas características dos envelopes virais. Sexto ponto: vírus complexos. Alguns vírus são ainda mais complexos que qualquer aspecto discutido até o momento, sendo compostos por várias partes, cada qual com forma e simetria distintas. Os vírus mais complexos em termos estruturais são alguns dos vírus bacterianos que possuem cabeça icosaédrica e caudas helicoidais. A própria cauda exibe uma estrutura complexa. A cauda completa de T4 possui aproximadamente 20 proteínas diferentes, com a cabeça apresentando um número ainda maior. Em vírus tão complexos, a montagem é tão complexa. Por exemplo, no fago T4, a estrutura completa da cauda é formada como um subcomponente, sendo posteriormente adicionada a cabeça contendo o DNA. Finalmente, as fibras da cauda, compostas por outra proteína, são adicionadas, originando o vírus infeccioso maduro. Sétimo ponto: enzimas em vírions. As partículas virais não realizam processos metabólicos e, desse modo, um vírus é metabolicamente inerte quando fora de uma célula hospedeira. No entanto, alguns vírus contêm enzimas que desempenham importantes papéis no processo infeccioso. Algumas dessas enzimas são necessárias em eventos muito precoces no processo infeccioso. Por exemplo, alguns bacteriófagos contêm a enzima lisozima, que produz um pequeno orifício na parede celular bacteriana. Esse processo permite a entrada do ácido nucleico viral. A lisozima é produzida novamente em grandes quantidades nos estágios tardios da infecção, promovendo a lise da célula hospedeira e liberação dos vírions. Muitos vírus contêm suas próprias polimerases de ácido nucleico para replicação do genoma viral e transcrição do RNA vírus específico. Por exemplo, os retrovírus são vírus de RNA que se replicam sob a forma de intermediários de DNA. Esses vírus possuem uma DNA polimerase RNA dependente denominada transcriptase reserva, que transcreve o RNA viral em um intermediário de DNA. Outros vírus contêm genomas de RNA e requerem sua própria RNA polimerase. Essas enzimas do vírus são necessárias, uma vez que as células são incapazes de sintetizar DNA ou RNA a partir de um molde de RNA. Alguns vírus contêm enzimas que auxiliam sua liberação do hospedeiro. Por exemplo, determinados vírus de animais possuem proteínas superficiais denominadas neuraminidases, enzimas que clivam as ligações glicosídicas das glicoproteínas e dos glicolipídios presentes nos tecidos conectivos de células animais, promovendo a liberação dos vírus. Assim, embora a maioria das partículas virais seja desprovida de enzimas próprias, aqueles que as contêm utilizam-as por um bom motivo. A célula hospedeira seria incapaz de produzir vírus na ausência dessas enzimas adicionais. Oitavo ponto: o hospedeiro viral. Pelo fato de os vírus replicarem-se apenas no interior de células vivas, seu cultivo requer o emprego de hospedeiros apropriados. Dentre os três tipos de hospedeiros virais, procariotos, plantas e animais, os vírus que infectam procariotos são mais facilmente cultivados em laboratório.
Para o estudo dos vírus bacterianos, são empregadas culturas puras, em meios líquidos ou semissólidos. A maioria dos vírus de animais e muitos vírus de plantas podem ser cultivados em culturas de tecidos ou celulares, e o uso de tais culturas facilitou de modo significativo as pesquisas com esses vírus. No caso de vírus de plantas, os estudos podem ser dificultados uma vez que seu estado algumas vezes requer o uso de planta inteira. Esse fato pode ser um problema devido ao fato de as plantas crescerem mais lentamente do que as bactérias, e frequentemente os vírus de plantas requerem a ruptura da espessa parede celular a fim de promoverem a infecção. Nono ponto: culturas de células animais. As culturas de células animais são derivadas de células originalmente retiradas de um órgão de um animal experimental, exceto quando são utilizadas células sanguíneas. As culturas celulares são geralmente obtidas pela remoção asséptica de pares de tecidos, seguida da dissociação das células pelo tratamento com uma enzima que degrada o cimento intercelular e semeadura da suspensão resultante sobre uma superfície plana, como o fundo de uma garrafa de cultura ou uma placa de Petri. A fina camada de células aderidas à placa de vidro ou plástico, denominada monocamada, é recoberta com um meio de cultura adequado e incubada a uma temperatura apropriada. Os meios de cultura utilizados em culturas celulares são normalmente bastante complexos, contendo alguns aminoácidos e algumas vitaminas, sais, glicose e um sistema de tamponamento contendo bicarbonato. Para obtenção de um melhor crescimento, normalmente faz-se necessária a adição de uma pequena quantidade de soro sanguíneo e a fim de impedir a contaminação bacteriana de vários antibióticos. Algumas culturas celulares, quando preparadas dessa forma, podem ser subcultivadas, crescendo indefinitivamente como linhagens celulares permanentes. As linhagens celulares são convenientes na pesquisa dos vírus, uma vez que o material celular está continuamente disponível. Em muitos casos, a cultura não cresce de forma definida, embora possa permanecer vivo por alguns dias. Tais culturas, denominadas culturas celulares primárias, podem ainda ser úteis no cultivo de um vírus, embora novas culturas devam ser preparadas periodicamente a partir de fontes frescas, um processo de alto custo e que demanda tempo. Em alguns casos, não é possível a obtenção de linhagens celulares primárias ou permanentes. No entanto, órgãos inteiros ou partes de órgãos podem permitir, com sucesso, a replicação viral. Tais culturas de órgãos podem ainda ser úteis em pesquisas de vírus, porque permitem o crescimento dos vírus sob condições laboratoriais relativamente controladas. 10º ponto: quantificação dos vírus. Em virologia, muitas vezes é necessário quantificar o número de partículas virais presentes em uma suspensão, embora seja possível quantificar-se vírions pelo uso de um microscópio eletrônico. O número de vírions em uma suspensão pode ser calculado mais facilmente medindo-se seus efeitos sobre as células hospedeiras. Utilizando-se tal método, verificamos que a unidade infecciosa viral corresponde à menor unidade capaz de provocar um efeito detectável quando inoculada em um hospedeiro suscetível. Ela pode corresponder a somente um vírion, embora com maior frequência seja necessário um inóculo maior. A partir da determinação do número de unidades infecciosas por volume de fluido, uma medida da quantidade de vírus denominada título pode ser obtida. Ensaio de formação de placas de Lise. Quando um vírion inicia uma infecção em uma camada de células hospedeiras crescendo em uma superfície plana, uma zona de Lise pode ser observada na forma de uma área clara no tapete de células hospedeiras em crescimento. Essa zona clara recebe a denominação de placa de Lise e conveniou-se que cada placa de Lise origina-se a partir da replicação de um único vírion.
As placas de Lise correspondem essencialmente a janelas que surgem no tapete de células exibindo crescimento confluente. No caso de bacteriófagos, as placas de Lise podem ser obtidas quando partículas virais são misturadas a uma fina camada de bactérias hospedeiras, espalhadas na forma de uma sobrecamada de agar na superfície de um meio de cultura sólido. Durante a incubação da cultura, as bactérias crescem, originando uma camada turva, visível a olho nu. No entanto, em todas as regiões onde a infecção viral tenha sido iniciada com sucesso, ocorrerá a lise das células, resultando na formação de uma placa de Lise. Contando o seu número de unidades formadoras de placas de Lise, é possível calcular o número de unidades virais infecciosas presentes na amostra inicial. O ensaio de formação de placas de Lise permite também o isolamento de liagens virais puras. Isso porque, se uma placa de Lise originou-se a partir de um único vírus, todos os vírus nessa placa devem ser geneticamente idênticos. Alguns dos vírus da placa podem ser coletados e inoculados em uma nova cultura bacteriana fresca, obtendo-se uma liagem viral pura. O desenvolvimento do ensaio de formação de placas de Lise foi importante para o avanço da virologia, da mesma forma que o desenvolvimento de meios sólidos foi significativo para a microbiologia de culturas puras. As placas de Lise podem ser obtidas com vírus de animais, utilizando-se culturas de células animais como hospedeiras. Uma monocamada de células animais em cultura é preparada em uma placa ou garrafa plana, a qual a suspensão viral é sobreposta. As placas de Lise são reveladas como zonas de destruição das células animais e, a partir do número de placas originárias, é possível estimar o título viral. Eficiência de plaqueamento. O conceito de eficiência de plaqueamento é importante para a virologia quantitativa. Em um dado sistema viral, o número de unidades formadoras de placas de Lise é sempre inferior às contagens de suspensão viral realizadas ao microscópio eletrônico. Assim, a eficiência com que os vírus infectam as células hospedeiras raramente alcança 100%, podendo muitas vezes ser consideravelmente menor. Os vírus que não causaram infecção são frequentemente inativos, embora em algumas situações esse não seja o caso. Alguns vírus originam muitas partículas virais incompletas durante a infecção. Em outros casos, especialmente com vírus de RNA, a taxa de mutação viral é tão elevada que muitos vírus contêm genomas defectivos. No entanto, algumas vezes a baixa eficiência de plaqueamento significa que, nas condições empregadas, alguns vírus não foram capazes de infectar as células com sucesso. Embora, no caso de vírus bacterianos, a eficiência de plaqueamento geralmente seja superior a 50%, no caso de vírus de animais, ela pode ser inferior de 0,1%. O conhecimento da eficiência de plaqueamento é útil no cultivo de vírus, uma vez que permite estimar a concentração necessária de uma suspensão viral, a fim de originar um número determinado de placas de Lise. Métodos que empregam animais intactos. Alguns vírus não causam efeitos reconhecíveis em culturas celulares, embora levem o animal à morte. Em tais casos, a quantificação pode ser realizada somente pela titulação nos animais infectados. O procedimento geral consiste na realização de diluições seriadas da amostra viral, geralmente por meio de diluições decimais, seguida da inoculação das amostras de cada diluição em diversos animais sensíveis. Após um período de incubação adequado, a fração de animais mortos e vivos para cada diluição é tabulada, sendo realizado o cálculo do ponto final de diluição. Ele corresponde à diluição em que, por exemplo, a metade dos animais inoculados morre, embora o método utilizando animais inteiros seja mais trabalhoso e menos preciso do que os métodos de ser essencial ao estudo de certos tipos de vírus. Segunda parte, replicação viral. Primeiro ponto, características gerais da replicação viral.
Para um vírus replicar-se, ele deve introduzir uma célula hospedeira viva a sintetizar todos os componentes essenciais necessários à produção de mais vírus. Esses componentes devem, então, ser organizados em novos vírus que escapam da célula. As fases da replicação viral podem ser divididas em 5 etapas. Primeira, ligação, adsorção do vírus a uma célula hospedeira suscetível. Segunda, penetração, entrada e injeção do vírus ou de seu ácido nucleico da célula. Terceiro, síntese de ácidos nucleicos e proteínas virais pelo metabolismo da célula de acordo com o redirecionamento determinado pelo vírus. Quarto, montagem dos capsídeos e dos componentes de membrana, no caso de vírus envelopados, e empacotamento do genoma viral em novos vírus. O processo completo denominado maturação. Quinto, liberação de vírus maduros pela célula. Nos primeiros minutos após a infecção, diz que os vírus estão em fase de eclipse. Durante esse período, as partículas infecciosas não podem ser detectadas no meio de cultura. A fase de eclipse é iniciada assim que as partículas infecciosas são removidas do ambiente, devido à sua adsorção às células hospedeiras. Uma vez ligados, os vírus deixam de estar disponíveis para infectar outras células. Esse processo é acompanhado pela penetração do ácido nucleico viral na célula hospedeira. Se a célula infectada rompe-se nessa fase, o vírus deixa de estar como entidade infecciosa, uma vez que o genoma viral não se encontra mais no interior de seu capsídeo. A maturação é iniciada à medida que as moléculas de ácido nucleico recém-sintetizadas são empacotadas no interior das capas proteicas. Durante a fase de maturação, o título de vírions ativo no interior da célula aumenta de forma expressiva. Todavia, as novas partículas virais não podem ainda ser detectadas, exceto se as células forem lisadas artificialmente, a fim de promover sua liberação. Uma vez que os vírions recém-sintetizados ainda não surgiram externamente à célula, os períodos de eclipse e maturação em conjunto são denominados período de latência. Ao final da maturação, ocorre a liberação de vírions maduros como resultado da lise celular, ou de algum processo de brotamento ou de excreção, dependendo do vírus. O número de vírions liberados, denominado tamanho da população liberada, depende do vírus e do hospedeiro particularmente, podendo variar de alguns poucos a milhares. A duração de um ciclo completo de replicação varia de 20 a 60 minutos. No caso de muitos vírus bacterianos, há 8 e 40 horas para a maioria dos vírus de animais. Pelo fato de a liberação dos vírus ocorrer de forma relativamente simultânea, a replicação viral é normalmente caracterizada por uma curva de crescimento em etapa única. Nas próximas 2 sessões, consideramos algumas das principais etapas do ciclo de replicação viral em maiores detalhes. Segundo ponto, ligação e penetração viral. Nessa sessão, enfocaremos a ligação e penetração viral, as primeiras etapas da replicação. Além disso, abordaremos o mecanismo pelo qual algumas bactérias reagem à penetração do DNA de bacteriófagos. Ligação. A base mais comum para a especificidade de um vírus em relação ao hospedeiro depende da ligação. O próprio vírus possui uma ou mais proteínas externas que interagem com componentes específicos da superfície celular, denominados receptores. Esses receptores são componentes superficiais normais da célula hospedeira, como proteínas, carboidratos, glicoproteínas, lipídios, lipoproteínas ou complexos desses, aos quais os vírions se ligam. Os receptores realizam funções normais da célula. Por exemplo, o receptor para o bacteriófago T1 é uma proteína captadora de ferro, enquanto o receptor do bacteriófago
Lambda normalmente está envolvido na captação de maltose. Os receptores de vírus de animais podem incluir macromoléculas necessárias ao contato intercelular ou pelo sistema imune. Por exemplo, os receptores do vírus poliomielite ou do HIV são normalmente utilizados em interações entre as células humanas. Na ausência de seu receptor específico, o vírus não é capaz de absorver e, portanto, não causa infecção. Além disso, quando o sítio receptor é modificado, por exemplo, por mutação, o hospedeiro pode tornar-se resistente à infecção viral. No entanto, mutantes do vírus podem adquirir a capacidade de serem absorvidos hospedeiros e anteriormente resistentes. Além disso, alguns vírus de animais podem ser capazes de utilizar mais de um receptor, de modo que a perda de um deles não impede necessariamente a ligação. Assim, a variedade de hospedeiros de um vírus em particular é determinada, em parte, pela disponibilidade de um receptor adequado que o vírus seja capaz de reconhecer. Em organismos multicelulares, as células de diferentes tecidos ou órgãos frequentemente expressam proteínas distintas em suas superfícies. Consequentemente, os vírus que infectam animais infectam apenas células de determinados tecidos. Por exemplo, muitos vírus que provocam tosse e resfriados infectam somente as células do trato respiratório superior. Terceiro ponto: penetração. A ligação de um vírus à sua célula hospedeira promove alterações tanto no vírus como na superfície celular, as quais resultam em sua penetração. Os vírus devem replicar-se no interior das células. Desse modo, pelo menos o genoma viral deve ser capaz de penetrar na célula. No entanto, conforme mencionado, para que alguns vírus se repliquem, certas proteínas devem também penetrar na célula hospedeira. É importante ressaltar que a ligação e mesmo a penetração em uma célula suscetível não leva à replicação viral, caso a informação contida no genoma viral não possa ser decodificada. Uma célula que permite o ciclo completo de replicação de um vírus é referida como permissiva para aquele vírus. Vírus distintos apresentam diferentes estratégias para a penetração. Alguns vírus envelopados de animais são desnudados na membrana citoplasmática, liberando o conteúdo do vírus no citoplasma. No entanto, no caso de vírus nus de animais e muitos vírus envelopados de animais, o vírus inteiro penetra na célula por endocitose. Em tais casos, o vírus deve ser desnudado no interior da célula hospedeira, de forma que o genoma seja exposto e a replicação possa ser realizada. Alguns vírus envelopados sofrem o desnudamento no citoplasma, enquanto em outros o desnudamento ocorre na membrana nuclear. Terceiro ponto: ligação e penetração de bacteriófagos apresentando cauda. Células apresentando parede celular, como a maioria das bactérias, são infectadas de maneira diferente de células animais, as quais não apresentam essa estrutura. Os mecanismos de penetração mais complexos foram observados em vírus que infectam bactérias. O bacteriófago T4, que infecta Escherichia coli, é um bom exemplo. A estrutura do bacteriófago T4 foi ilustrada na figura acima. O vírus apresenta uma cabeça, no interior da qual o DNA linear de fita dupla encontra-se envelado, e uma cauda longa e relativamente complexa, em cuja extremidade há uma série de fibras e espículas da cauda. Os vírus inicialmente ligam-se às células pelas fibras da cauda. As extremidades das fibras interagem especificamente com os polissacarídeos encontrados na membrana externa do envelope gram-negativo. Em seguida, essas fibras da cauda sofrem retração, propiciando o contato entre o cerne da cauda e a parede celular bacteriana por meio de uma série de espículas caudais delgadas, situadas na sua extremidade. A ação de uma enzima similar
A lisozima promove a formação de um pequeno poro no peptidoglicano. A bainha da cauda contrai-se e o DNA viral penetra no interior do citoplasma através de um orifício presente na ponta da cauda fágica, enquanto a maior parte do envoltório proteico permanece fora da célula. Quarto ponto: restrição e modificação viral pela célula hospedeira. Os animais podem muitas vezes eliminar os vírus invasores por mecanismos de defesa imunológicos antes que a infecção viral se dissemine, ou algumas vezes antes que os vírus penetrem nas células-alvo. Além disso, os eucariotos, incluindo animais e plantas, possuem um mecanismo antiviral, conhecido como RNA de interferência. Os procariotos são desprovidos desses dois tipos de defesa. No entanto, os procariotos possuem sistemas específicos de destruição de DNA, capazes de destruir DNA viral de fita dupla após sua injeção. Essa destruição é realizada por endonucleares de restrição do hospedeiro, enzimas que clivam o DNA viral em um ou vários locais, impedindo assim sua replicação. Esse fenômeno é denominado restrição e é parte de um mecanismo geral do hospedeiro que impede a invasão por ácidos nucleicos exógenos. Para que tal sistema seja efetivo, o hospedeiro deve possuir um mecanismo que confira proteção ao seu próprio DNA. Esse processo é realizado pela modificação específica de seu DNA nos sítios de clivagem das enzimas de restrição. As enzimas de restrição são específicas para DNAs de fita dupla e, desse modo, os vírus de DNA de fita simples, assim como todos os vírus de DNA, não são afetados pelo sistema de restrição. Embora os sistemas de restrição de hospedeiro propiciem proteção significativa, alguns vírus de DNA podem sobrepujar os mecanismos de restrição do hospedeiro pela introdução de modificações em seus próprios ácidos nucleicos, de modo que eles deixam de estar sujeitos ao ataque enzimático. Dois padrões de modificação química do DNA viral são conhecidos: glicolização e metilação. Por exemplo, o DNA dos bacteriófagos T-pares T2, T4, T6 pode apresentar diferentes graus de glicolização, impedindo sua clivagem por endonucleases. Muitos outros ácidos nucleicos virais são modificados por metilação. Contudo, quer glicolizados, quer metilizados, os ácidos nucleicos virais são modificados após a replicação do seu genoma, por meio de proteínas de modificação codificadas pelos vírus. Outros vírus, como os bacteriófagos T3 e T7, evitam a destruição pelas enzimas de restrição do hospedeiro, pela codificação de proteínas que inibem os sistemas de restrição do hospedeiro. Para contrapor-se a esse processo, algumas células hospedeiras possuem múltiplos sistemas de restrição e metilação, auxiliando a impedir a infecção por vírus capazes de sobrepujar somente um deles. Os hospedeiros contêm ainda outros DNA metilases, além daquelas envolvidas na proteção contra suas próprias enzimas de restrição. Algumas dessas metilases podem estar envolvidas no reparo de DNA ou na regulação gênica, enquanto outras podem conferir proteção ao DNA do hospedeiro contra endonucleases exógenas. Isso é necessário porque alguns vírus codificam sistemas de restrição próprios, desenvolvidos para destruir o DNA do hospedeiro. Desse modo, fica evidente que os vírus e os hospedeiros responderam mutuamente aos mecanismos de defesa, pela evolução contínua de mecanismos visando aumentar suas possibilidades de infecção ou de sobrevivência, respectivamente. Produção de ácidos nucleicos e proteínas virais. Uma vez que um hospedeiro foi infectado, novas cópias do genoma viral devem ser produzidas, assim como as proteínas específicas do vírus devem ser sintetizadas para que o vírus se replique. Normalmente, a produção de pelo menos algumas das proteínas virais é iniciada logo após a entrada do genoma viral na célula. A síntese dessas proteínas requer
mRNA viral. Em certos tipos de vírus de RNA, o próprio genoma corresponde ao mRNA. Entretanto, para a maioria dos vírus, o mRNA deve ser primeiramente transcrito a partir do genoma de DNA ou RNA, e então o genoma deve ser replicado. Aqui abordaremos esses importantes eventos. O esquema de classificação de Baltimore e vírus de DNA. O virologista David, que foi agraciado juntamente Howard e Renato com o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1975 pela descoberta dos retrovírus e da transcriptase reserva. Desenvolveu um esquema de classificação de vírus baseado na relação entre o genoma viral e seu mRNA. Na classificação de Baltimore, são reconhecidas 7 classes de vírus. Os vírus de DNA de fita dupla são agrupados na classe 1. O mecanismo de síntese mRNA e replicação do genoma dos vírus de classe 1 é o mesmo que aplique àquele utilizado pelo genoma da célula hospedeira, embora diferentes vírus empreguem estratégias distintas para garantir que a expressão do mRNA viral seja favorecida em relação ao rMNA do hospedeiro. Vírus da classe 2 correspondem a vírus de DNA de fita simples. Nesses vírus, antes de o mRNA ser produzido, uma fita complementar de DNA deve ser sintetizada, uma vez que a RNA polimerase utiliza DNA de fita dupla como molde. Esses vírus formam um intermediário de DNA de fita dupla durante a replicação, sendo esse intermediário utilizado na transcrição. A síntese do intermediário de fdDNA e sua subsequente transcrição podem ser realizadas por enzimas celulares. O intermediário de fita dupla também é utilizado para gerar o genoma viral. Uma fita torna-se o genoma, enquanto a outra é descartada. Até recentemente, todos os vírus de DNA continuam DNA, com a mesma sequência que seu mRNA. No entanto, em 1997 foi descoberto um novo vírus contendo fsDNA de polaridade negativa. O vírus TORC-TENO é amplamente disseminado em humanos e outros animais, porém não provoca sintomas óbvios de doença. O mecanismo de replicação de TTV ainda não foi totalmente investigado. Vírus de RNA de fita positiva e negativa. A produção de RNA e a replicação do genoma são processos diferentes nos vírus de RNA. Contudo, antes de discutirmos esse vírus, são necessários alguns conhecimentos sobre a nomenclatura relacionada à orientação de fita de ácido nucleico. Lembre-se de que o mRNA é complementar à fita de DNA empregada como molde em relação à sequência de bases. Por convenção, na virologia, o mRNA é referido como sendo de configuração mais. Sua fita complementar é referida como sendo de configuração menos. Essa convenção é utilizada para descrever a configuração do genoma de vírus de fita simples, quer seu genoma contenha RNA ou DNA. Por exemplo, um vírus que contenha genoma de RNA de fita simples com a mesma orientação de seu mRNA é referido como vírus de RNA de fita positiva. Um vírus cujo genoma de RNA de fita simples seja complementar a seu mRNA é referido como vírus de RNA de fita negativa. De que modo esse vírus se replicam? As RNA polimerases celulares normalmente não catalisam a síntese de RNA a partir de um molde de RNA utilizando em vez disso um molde de DNA. Portanto, os vírus de RNA positivos, negativos ou de fita dupla requerem uma RNA polimerase RNA dependente específica.
O caso mais simples são vírus de RNA de fita positiva, onde o genoma viral tem configuração, mas desse modo, pode atuar diretamente como mRNA, além de codificar outras proteínas necessárias. Esse mRNA codifica uma RNA polimerase, RNA dependente, específica do vírus. Uma vez sintetizada, essa polimerase sintetiza fitas menos complementares de RNA, as quais são então utilizadas como molde na produção de novas fitas mais. As fitas mais sintetizadas são traduzidas como RNA ou empacotadas como o genoma dos vírions recém-sintetizados. Nos vírus de RNA de fita negativa, a situação é mais complexa. O RNA que penetra na célula tem polaridade errada para atuar como mRNA e, portanto, o mRNA deve ser primeiramente sintetizado. Uma vez que as células não possuem uma RNA polimerase capaz de realizar tal tipo de reação, esses vírus carregam algumas dessas enzimas em seus vírions, sendo elas injetadas na célula juntamente com o RNA genômico. A fita mais complementar de RNA sintetizada pelo RNA polimerase, RNA dependente, sendo então utilizada como mRNA. Esse mRNA de fita positiva é também utilizado como molde para sintetizar genomas de fita negativa adicionais. Os vírus de RNA de fita dupla enfrentam um problema similar. Embora o vírion contenha RNA de fita mais, ele é parte do genoma de RNA de fita dupla, não podendo ser liberado para atuar como mRNA. Consequentemente, os vírions dos vírus de fdRNA também contêm RNA polimerase que transcrevem o genoma de fdRNA, originando mRNA de fita positiva ao penetrarem na célula hospedeira. Retrovírus. Os retrovírus são vírus de animais responsáveis de desenvolvimento de certos tipos de câncer e da síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS. Os retrovírus apresentam RNA de fita simples em seus vírions, contudo, replicam-se empregando um intermediário de fDNA. O processo pelo qual a informação contida no RNA é convertida em DNA é denominado transcrição reversa, e, dessa forma, tais vírus precisam de uma enzima denominada transcriptase reversa. Embora o RNA dos retrovírus seja de fita mais, ele não é empregado como mensageiro, e por isso esses vírus devem apresentar a transcriptase reversa em seus vírions. Após a infecção, o vírion de fsRNA é convertido a fDNA por meio de um intermediário híbrido de RNA-DNA. O fDNA é então utilizado como molde para a síntese de mRNA pelas enzimas celulares normais. Finalmente, os vírus da classe 7 correspondem àqueles que apresentam DNA de fita dupla em seus vírions, mas replicam-se empregando um intermediário de RNA. Esses vírus incomuns também utilizam a transcriptase reversa. A estratégia empregada por esses vírus na produção de mRNA é a mesma empregada pelos vírus da classe 1. Embora o processo de replicação de seu DNA seja muito incomum, pois, como veremos posteriormente, o genoma é apenas parcialmente de fita dupla. Embora, aparentemente, o esquema de Baltimore englobe todas as possibilidades, há exceções. Por exemplo, os ambivírus contêm genoma de RNA de fita simples, no qual metade está na orientação mais e a outra metade na configuração menos. Uma fita complementar deve ser sintetizada a partir dessa última metade antes que os genes possam ser traduzidos. A evolução claramente levou a diversidade dos genomas virais a seus limites. Proteínas virais. Uma vez que o mRNA tenha sido produzido, as proteínas virais devem ser sintetizadas. Essas proteínas podem ser agrupadas em duas categorias amplas. Primeira, proteínas sintetizadas logo após a infecção, denominadas proteínas precoces, necessárias à replicação do ácido nucleico viral, e, segunda,
proteínas sintetizadas posteriormente, denominadas proteínas tardias, que incluem as proteínas da capa viral. De maneira geral, tanto o tempo de aparecimento como a quantidade das proteínas virais são altamente regulados. As proteínas precoces são enzimas que atuam cataliticamente e, portanto, sintetizadas em menor quantidade. Por outro lado, as proteínas tardias correspondem normalmente a componentes estruturais do vírion, sendo produzidas em quantidades bastante superiores. A infecção viral altera os mecanismos regulatórios do hospedeiro, uma vez que há uma acentuada superprodução de ácidos nucleicos e proteínas virais na célula infectada. Em alguns casos, a infecção viral promove uma interrupção total da síntese de macromoléculas do hospedeiro, enquanto em outros, a síntese prossegue concomitante à síntese dos produtos virais. Em ambos os casos, a regulação da síntese viral encontra-se sob o controle dos vírus. Em vez da célula hospedeira, vários elementos desse controle são similares aos mecanismos reguladores constituídos no capítulo 9. Embora existam também mecanismos regulatórios exclusivamente virais, discutiremos esses mecanismos regulatórios quando abordarmos alguns dos vírus mais estudados. Parte 3. Diversidade viral. Primeiro ponto. Visão geral dos vírus bacterianos. Os bacteriófagos exibem grande diversidade, sendo ilustrados na figura exemplos das várias classes. A maioria dos vírus bacterianos estudados detalhadamente infectam bactérias como Escherichia coli e Salmonella enterica. No entanto, são conhecidos vírus que infectam uma variedade de procariotos, tanto bactéria como arcar. A maioria dos bacteriófagos conhecidos contém genomas de DNA de fita dupla, e acredita-se que esse tipo de bacteriófago seja o tipo mais comum encontrado na natureza. No entanto, existem vários outros tipos conhecidos, incluindo aqueles com genomas de RNA de fita simples, genomas de RNA de fita dupla e genomas de DNA de fita simples. Poucos vírus bacterianos têm envelopes lipídicos, sendo a maioria nu. Todavia, muitos vírus bacterianos são estruturalmente complexos. Todos os exemplos de bacteriófagos com genomas de DNA de fita dupla ilustrados possuem cabeça e cauda. As caudas dos bacteriófagos T2, T4 e MU são contráteis e atuam no processo de penetração do ácido nucleico no hospedeiro. De forma contrária, a cauda do bacteriófago lambda é flexível. Embora os vírus bacterianos com caudas tenham sido os primeiros a serem estudados como sistemas modelos para o entendimento das características gerais da multiplicação viral, atualmente alguns são utilizados como ferramentas úteis na engenharia genética. O entendimento sobre os vírus bacterianos não tem valor apenas como base para a discussão sobre vírus de animais, mas é também essencial o entendimento dos temas abordados nos capítulos que discutem a genética microbiana e a engenharia genética. Nas próximas 2 sessões, examinaremos 2 tipos diferentes de ciclos de vida real, virulento e temperado. Vírus virulentos promovem a lise ou morte de seus hospedeiros após a infecção, enquanto vírus temperados replicam seu genoma em tandem com o genoma do hospedeiro, sem provocar a morte de seus hospedeiros. Complemento microbiano. Os vírus inventaram o DNA? A teoria da evolução celular em 3 domínios divide as células vivas em 3 linhagens: bactéria, arcae e eucária, com base na sequência de seu RNA ribossomal. Além disso, as análises moleculares dos componentes celulares necessários à tradução e transcrição sustentam tal proposta. No entanto, quando as análises moleculares dos componentes necessários à replicação, recombinação e reparo de DNA são considerados, esse esquema de 3 domínios não se mostra totalmente adequado. Por exemplo,
As topoisomerases do tipo 2 de Archaea são mais estreitamente relacionadas daquelas de bactéria que aquelas de Eucária. Além disso, as enzimas virais de processamento de DNA têm relações erráticas com aquelas de organismos celulares. Por exemplo, o DNA polimerase do bacteriófago T4 é mais estreitamente relacionada às DNA polimerases de eucariotos do que às de seus hospedeiros bacterianos. Outro problema importante em relação à evolução microbiana é o posicionamento dos vírus na árvore universal da vida. Eles emergiam relativamente tarde, sob a forma de elementos genéticos aberrantes que fugiram ao padrão de genomas celulares, ou já existiam na mesma época que as células mais primitivas. Um tema relacionado refere-se a quando o DNA surgiu no cenário evolutivo e sobrepujou o RNA como material genético. O cenário do mundo de RNA propõe que o RNA correspondia ao material genético original das células e que o DNA assumiu cedo esse papel, por tratar-se de uma molécula mais estável que o RNA. Desse modo, neste esquema, o último ancestral universal comum nos três domínios da vida consistia em uma célula contendo DNA. Contudo, de que forma o Luca adquiriu seu DNA? Recentemente, Patrick, do Instituto Pasteur, sugeriu um novo cenário evolutivo para a forma como as células obtiveram DNA, e que também explica como a maquinária celular que lida com o DNA foi a primeira a surgir nas células. Forterre argumenta que aprimoramentos minoritários na estabilidade genética não seriam benéficos o suficiente para selecionar a conversão do genoma celular completo de RNA para DNA. Em vez disso, ele sugere que os vírus inventaram o DNA como um mecanismo de modificação a fim de proteger seus genomas contra as enzimas da célula hospedeira, desenvolvidas com a finalidade de destruí-los. Primeiro, atualmente são conhecidos vírus que contêm genomas de RNA, DNA exibindo uracil em vez de timina e DNA contendo hidroximetilcitosina em substituição à citosina. Além disso, as células modernas de todos os três domínios da vida contêm sistemas voltados à destruição de DNA ou RNA exógenos. A hipótese de Forterre inicia-se com um mundo de RNA de células exibindo genomas de RNA e vírus com genomas de RNA. Os vírus contendo genomas de DNA foram então selecionados uma vez que ele os protegia contra a degradação pelas nucleases celulares. Esse processo teria ocorrido antes do Luca. Em seguida, 3 vírus de DNA não virulentos infectaram os ancestrais nos 3 domínios. Esses 3 vírus de DNA replicaram-se no interior de suas células hospedeiras, na forma de plasmídeos de DNA, de maneira similar à replicação do prófago P1 no interior de Escherichia coli, atualmente. Além disso, 2 dos vírus fundadores estavam mais relacionados entre si do que com o terceiro vírus fundador. Gradativamente, as células converteram seus genes de RNA para DNA devido à sua maior estabilidade. Acredita-se que a transcriptase reversa seja uma enzima de origem muito remota, sendo possível imaginar que ela teve papel na conversão dos genes de RNA em genes de DNA, como ocorre atualmente nos retrovírus. Recapitulando a hipótese, Luca divergiu nos 3 ancestrais celulares dos 3 domínios da vida, e esse processo estabeleceu a base para a maquinária da transcrição e tradução das células, isto é, aquelas funções que envolvem o RNA. No entanto, o uso do DNA como sistema de armazenador da informação genética, atualmente uma característica universal das células, foi fornecido por uma família de vírus de DNA que infectou as células há várias eras. Pelo fato de o DNA ser uma molécula mais estável que o RNA, as células com genomas de RNA que não foram infectadas por vírus de DNA jamais tornaram-se células baseadas em DNA e eventualmente foram extintas. O modelo de Forterre explica a origem do DNA nas células.
fornece um mecanismo para a graduação ou substituição de genomas de RNA por DNA. Além disso, o modelo explica principalmente a incongruência da maquinária de replicação, recombinação e reparo de DNA nas células dos diferentes domínios, quando comparada à maquinária de transcrição e tradução. Embora essa hipótese não explique totalmente a origem dos vírus, explica a diversidade de seus sistemas de replicação e as similaridades estruturais muito antigas entre determinadas famílias de vírus de DNA e RNA. Bacteriófagos virulentos e T4. Os vírus virulentos provocam a morte de seus hospedeiros após a infecção. Os primeiros vírus desse tipo a serem detalhadamente estudados foram os bacteriófagos com genomas de DNA linear de fita dupla que infectam Escherichia coli e várias outras espécies relacionadas de bactéria. Os virologistas iniciaram os trabalhos realizando o isolamento e o estudo desses vírus como sistemas modelo da replicação viral, utilizando-os para estabelecer muitos dos princípios fundamentais da biologia molecular e da genética. Esses fagos receberam designações de T1 e T2 e assim por diante até T7 com o T, referindo-se à cauda que esses fagos apresentam. Neste capítulo, já mencionamos brevemente como um desses vírus, o fago T4, liga-se ao hospedeiro e como seu DNA penetra na célula. Aqui discutiremos este vírus em maiores detalhes a fim de ilustrar o ciclo de replicação de vários virulentos. O genoma de bacteriófagos T pares. Os bacteriófagos T2, T4 e T6 são vírus intimamente relacionados, porém o fago T4 é o mais estudado. O vírus do fago T4 é estruturalmente complexo. Ele consiste em uma cabeça icossaédrica alongada, com dimensões totais de 85 a 110 nanômetro, ligada à cabeça a uma cauda complexa que consiste em um tubo helicoidal, a qual estão conectados uma bainha, um pescoço conector com o colarinho e uma placa basal complexa, a qual as fibras longas e articuladas da cauda são ligadas. A partícula viral completa apresenta mais de 25 tipos diferentes de proteínas estruturais. O genoma de T4 consiste em uma molécula de DNA linear de fita dupla, com 168.903 pares de bases. O genoma de T4 codifica mais de 250 proteínas diferentes e, embora nenhum vírus conhecido codifique seu próprio aparato de tradução, o fago T4 codifica vários de seus próprios tRNAs. Embora o genoma de T4 apresente uma sequência linear singular, as moléculas de DNA genômicas de diferentes vírions não são idênticas. Isso ocorre porque o DNA do fago T4 sofre permutação circular. Moléculas que são permutadas circularmente parecem ter sido linearizadas pela abertura de círculos idênticos em diferentes locais. Além da permutação circular, o DNA de cada vírion de T4 apresenta sequências repetidas de aproximadamente 3 a 4 em cada extremidade, denominadas repetições terminais. Ambos os fatores afetam o empacotamento do genoma. O DNA de T4 com redundância terminal que infecta uma única célula hospedeira é primeiramente replicado como uma unidade e em seguida várias unidades genômicas são recombinadas em suas extremidades, originando uma longa molécula de DNA denominada concatâmero. Durante o empacotamento do DNA de T4, o DNA não é clivado em uma sequência específica. Em vez disso, o segmento de DNA longo o suficiente para o preencher uma cabeça do fago é clivado do concatâmero. Uma vez que a cabeça do fago T4 comporta um DNA do tamanho ligeiramente maior do que o genoma. Esse mecanismo de preencher da cabeça leva à permutação circular e à redundância terminal. O DNA de T4 contém a base modificada, em lugar de citosina. Esses resíduos são glicolizados e o DNA contendo essa modificação é resistente a virtualmente todas as enzimas de restrição conhecidas. Consequentemente, o DNA de T4 encontra-se protegido das defesas do hospedeiro.
Eventos durante a infecção por T4. Os eventos ocorrem rapidamente em uma infecção por T4, precocemente na infecção. T4 dirige a síntese de seu próprio RNA e também inicia a replicação de seu DNA peculiar, cerca de 1 minuto após a ligação e penetração do hospedeiro pelo DNA de T4. A síntese de DNA e RNA do hospedeiro é interrompida e a transcrição de genes fágicos específicos é iniciada. A tradução do mRNA viral inicia-se logo em seguida e após cerca de 4 minutos de infecção, a replicação do DNA fágico é iniciada. O genoma de T4 pode ser dividido em 3 regiões que codificam as proteínas precoces, proteínas intermediárias e proteínas tardias, respectivamente. As proteínas precoces e intermediárias correspondem principalmente às enzimas necessárias à replicação e transcrição do DNA, enquanto as proteínas tardias correspondem às proteínas da cabeça e da cauda, e às enzimas requeridas para a liberação das partículas fágicas maduras da célula. O tempo de duração dos eventos que ocorrem durante a infecção por T4 é apresentado na figura. Embora T4 possua um genoma muito longo para um vírus, ele não codifica sua própria RNA polimerase. O controle da síntese de mRNA de T4 requer a síntese de proteínas que modificam sequencialmente a especificidade da RNA polimerase do hospedeiro, de forma que ela reconheça os promotores fágicos. Os promotores precoces são reconhecidos diretamente pelo RNA polimerase do hospedeiro e precisam do fator sigma do hospedeiro. A transcrição do hospedeiro é interrompida logo em seguida por um fator anti-sigma codificado pelo fago, o qual se liga ao do hospedeiro e interfere no reconhecimento dos promotores do hospedeiro. Proteínas específicas do fago codificadas pelos genes precoces também promovem modificações covalentes nas subunidades A do RNA polimerase do hospedeiro, enquanto outras proteínas codificadas pelo fago também ligam-se à RNA polimerase. Essas modificações alteram a especificidade da polimerase, que passa a reconhecer os promotores intermediários de T4. Uma das proteínas precoces de T4, MOTA, reconhece uma sequência particular de DNA nesses promotores intermediários, orientando a RNA polimerase para tais sítios. A transcrição a partir de promotores tardios requer um novo fator sigma codificado por T4. A modificação sequencial da RNA polimerase da célula hospedeira, conforme descrita aqui para o fago T4, é também empregada por muitos bacteriófagos para regular a sua expressão gênica. O fago T4 codifica mais de 20 novas proteínas, as quais são sintetizadas precocemente após a infecção. Elas incluem enzimas envolvidas na síntese da base em comum, 5-hidroximetilcitosina e em seguida sua glicolização, além de uma enzima que degrada o precursor do DNA normal, a deoxoxitosina trifosfato. Além disso, T4 codifica algumas enzimas cujas funções são similares àquelas das enzimas de replicação do DNA da célula hospedeira, porém são sintetizadas em maiores quantidades, permitindo a síntese mais rápida de DNA específico de T4. Proteínas precoces adicionais incluem aquelas envolvidas no processamento de DNA fágico recém-aplicado. A maioria dos genes tardios codifica proteínas estruturais do vírus, incluindo as da cabeça e da cauda. A montagem das cabeças e das caudas ocorre de forma independente. O DNA é ativamente bombeado para o interior da cabeça até que a pressão interna atinja o nível necessário, que corresponde a 10 vezes a pressão de uma garrafa de champanhe. A cauda e as fibras da cauda são acrescentadas após o preenchimento da cabeça. A saída do vírus ocorre com uma alise celular. O fago codifica uma enzima, a lisozima de T4, que degrada o peptidoglicano da célula hospedeira. Após cada ciclo de replicação com duração média de 25 minutos,
Mais de 100 novos vírions são liberados a partir de cada célula hospedeira, a qual nesse momento encontra-se quase que totalmente destruída. Bacteriófagos temperados, lambda IP1. O bacteriófago T4 é virulento, no entanto, outros vírus, embora capazes de matar as células por meio de um ciclo lítico, podem também apresentar um ciclo de vida diferente, que resulta em um relacionamento genético estável com o hospedeiro. Tais vírus são denominados vírus temperados. Esses vírus também podem assumir um estado denominado lisogenia, em que a maioria dos genes virais não é expressa, sendo o genoma viral denominado prófago replicado em sincronia com o cromossomo do hospedeiro. A expressão do genoma viral é responsável pelos danos à célula hospedeira e não a mera presença do DNA viral. Consequentemente, as células hospedeiras podem albergar genomas virais sem prejuízo, desde que a expressão dos genes que controlam as funções líticas do vírus seja mantida sob controle. Em células que albergam vírus temperados, denominadas lisógenas, o genoma fágico é replicado juntamente com o genoma do hospedeiro, sendo transmitido de uma geração à seguinte duração a divisão celular. Em determinadas condições, os vírus lisogênicos podem reverter a via lítica, iniciando a produção de vírions. O ciclo de replicação de um fago temperado. Os fagos temperados podem entrar em ciclo lítico após a infecção ou podem estabelecer a lisogenia. Uma visão geral do ciclo de vida de um bacteriófago temperado é apresentada na figura. Durante a lisogenia, o vírus temperado não se encontra na forma de uma partícula viral no interior da célula. Em vez disso, o genoma viral encontra-se integrado ao cromossomo bacteriano. Em qualquer um dos casos, ele replica-se concomitantemente com a célula hospedeira, desde que os genes que ativam sua via lítica não sejam expressos. Essas formas não líticas são referidas como prófagos. Normalmente, esse controle deve-se a uma proteína repressora codificada pelo fago. A proteína viral repressora não controla apenas os genes líticos do prófago, mas também impede a expressão dos genes de outros vírus idênticos que penetram na célula. Isso provoca imunidade dos lisógenos à infecção pelo mesmo tipo de vírus. Se a proteína repressora do fago for inativada ou se sua síntese for impedida, o prófago é induzido. Novos vírions são produzidos e a célula hospedeira sofre lise. Em alguns casos, condições alteradas, especialmente danos ao DNA da célula hospedeira, induzem a via lítica. Se o vírus perder a capacidade de deixar o genoma do hospedeiro devido a uma mutação, ele torna-se um vírus críptico. Estudos genômicos revelaram que muitos cromossomos bacterianos contêm sequências de DNA que em algum momento claramente pertenciam a um genoma viral. Assim, o estabelecimento e a interrupção do estado lisogênico em procariotos provavelmente corresponde a um processo dinâmico. O bacteriófago lambda. Os bacteriófagos lambda que infectam Escherichia coli foi estudado em detalhes, como observado em outros vírus temperados. As vias lítica e lisógenas são possíveis. Os vírions de lambda semelham-se àqueles de outros bacteriófagos com caudas, embora não ocorra a presença de fibras caudais. O genoma de lambda consiste em fdDNA linear. No entanto, na extremidade 5 de cada uma das fitas há uma região de fitas simples de 12 nucleotídeos de extensão. Essas extremidades coesivas de fitas simples são complementares e quando o DNA de lambda penetra na célula hospedeira, essas regiões se pareiam, formando o sítio COS. O DNA então é ligado, originando um círculo de fita dupla. Quando o lambda realiza o ciclo lisogênico, ele integra-se ao cromossomo de E. coli em um sítio específico, conhecido como sítio AT de ligação de lambda.
A integração requer a presença da enzima integrase de lambda, que reconhece os sítios de ligação no fago e na bactéria, facilitando sua união. O DNA de lambda integrado replica-se juntamente com o restante do genoma do hospedeiro, sendo transmitida à progenie celular. Quando lambda entra no ciclo lítico, sintetiza concantâmeros longos e lineares de DNA por meio da replicação por círculo rolante. Os genomas lineares são então empacotados no interior das cabeças dos fagos e as caudas adicionadas em seguida. As células são lisadas por enzimas codificadas pelo fago. Muitos vírus de DNA e RNA, assim como alguns plasmídios, utilizam variantes da replicação por círculo rolante. Em alguns casos, os concatâmeros de fita simples são clivados e empacotados. Em outros casos, a fita complementar é sintetizada antes do empacotamento, como observado em lambda, lise ou lisogenia. A ocorrência de lise ou lisogenia durante a infecção de lambda depende de uma alternância genética extremamente complexa. Os elementos essenciais consistem em duas proteínas repressoras, o repressor de lambda ou proteína e o repressor CRO. Para estabelecer a lisogenia, dois eventos devem ocorrer. Primeiro, a produção de proteínas tardias deve ser impedida e, segundo, uma cópia do genoma de lambda deve ser entregada ao cromossomo do hospedeiro. Se CL for sintetizada, ela reprime a síntese de todas as demais proteínas codificadas por lambda, havendo o estabelecimento da lisogenia. Contrariamente, CRO reprime a expressão das proteínas C2 e C3, que são necessárias à manutenção da lisogenia, pela indução da síntese do repressor de lambda. Assim, quando CRO é produzida em altas quantidades, lambda encontra-se com a via lítica, a degradação de C2 por uma protease da célula hospedeira. A proteína C3 de lambda protege C2 contra o ataque pela protease e promover sua estabilização. Um resumo das etapas que controlam a lise e a lisogenia de visão geral dos vírus de animais. As seções iniciais deste capítulo dedicaram-se às propriedades gerais dos vírus, sendo os vírus de animais pouco mencionados. Aqui passaremos a considerar alguns atributos dos vírus de animais que servirão de base para a discussão sobre os retrovírus, um dos quais causa a síndrome de imunodeficiência adquirida, AIDS. Em nossas discussões sobre a reprodução viral, nas sessões 10.5 e 10.7, abordamos as questões do hospedeiro viral de forma geral. No entanto, é importante lembrar que o hospedeiro de um bacteriófago corresponde a uma célula bacteriana, ao passo que os hospedeiros de vírus de animais são as células eucarióticas. Abordaremos de modo mais abrangente essas importantes diferenças no capítulo 19, no qual discutimos diversos tipos de vírus de animais em maiores detalhes. No entanto, os aspectos essenciais consistem em, contrariamente ao observado em procariotos, o vírus completo penetra na célula animal e as células eucarióticas possuem um núcleo onde muitos vírus de animais são replicados. Classificação de vírus de animais. Vários tipos de vírus de animais são ilustrados na figura. Os princípios da classificação viral foram discutidos na seção 10.7. Os vírus de animais são classificados segundo os mesmos critérios adotados para os vírus bacterianos, incluído o sistema de classificação de Baltimore, que classifica os vírus como base no tipo de genoma e na estratégia de reprodução. São conhecidos vírus de animais em todas as categorias de replicação. Observe que existem mais tipos de vírus de animais envelopados do que de vírus bacterianos envelopados. Este fato provavelmente está relacionado às diferenças nas características externas das células hospedeiras. Contrariamente às células procarióticas, as células animais são desprovidas de parede celular e, desse modo, os vírus são mais facilmente secretados pela célula.
Ao deixarem a célula, os vírus removem parte da bicamada lipídica da célula animal quando atravessam a membrana. Consequências da infecção viral em células animais. Os vírus podem provocar diversos efeitos distintos nas células animais. A infecção lítica resulta na destruição das células hospedeira. No caso de vírus envelopados, no entanto, a liberação dos vírus, que ocorre por um processo do tipo brotamento, pode ser lenta e não provocará a lise da célula hospedeira. Desse modo, a célula infectada pode permanecer viva e continuar produzindo vírus indefinidamente. Os vírus podem ser também provocar infecções latentes no hospedeiro. Em uma infecção latente, há um intervalo de tempo entre a infecção viral e os eventos líticos. A vesícula febris causadas pelos vírus da herpes simples correspondem a um típico exemplo de uma infecção viral latente. Os sintomas reaparecem esporadicamente quando os vírus saem do estado de latência. O estágio latente da infecção viral de uma célula animal geralmente não se deve à integração do genoma viral no genoma da célula hospedeira, como frequentemente observa-se nos casos de infecções latentes por bacteriófagos temperados. Em vez disso, os herpesvírus encontram-se em um estado inativo no interior das células nervosas. Um baixo nível de transcrição ocorre, porém, não há replicação do DNA viral. Alguns vírus envelopados promovem a fusão de múltiplas células animais, originando células gigantes contendo vários núcleos. Como esperado, tais células fundidas não se desenvolvem corretamente, apresentando um tempo de vida curto. Muitos vírus diferentes são reconhecidos. Contudo, dentre os vírus ilustrados na figura, um grupo destaca-se por ter um mecanismo de replicação absolutamente peculiar. Tal grupo corresponde aos retrovírus. Eles serão abordados em seguida, como exemplo de um vírus de animal complexo e altamente incomum que apresenta importantes implicações médicas. Retrovírus. Os retrovírus possuem genoma de RNA que é replicado através de um intermediário de DNA. O termo retro significa para trás e a denominação retrovírus deve-se ao fato de eles transferirem as informações de maneira nervosa, de RNA para DNA. Os retrovírus utilizam a enzima transcriptase reversa para realizar esse processo um tanto interessante. O uso da transcriptase reversa não é restrito ao retrovírus. O vírus da hepatite B e o vírus do mosaico da couve-flor também realizam a transcrição reversa em seus processos de replicação. No entanto, contrariamente aos retrovírus, esses outros vírus carregam a versão de DNA de seus genomas no vírion, em vez de RNA. Os retrovírus são interessantes para várias outras razões. Por exemplo, estes foram os primeiros vírus definidos como causadores de câncer, sendo intensamente estudados devido às suas características carcinogênicas. Além disso, um dos retrovírus, os vírus da imunodeficiência humana, HIV, causa a síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS. Esse vírus infecta um tipo específico de linfócito de humanos, a qual é vital ao correto funcionamento do sistema imune. Os retrovírus são vírus envelopados. Várias proteínas são encontradas no envoltório viral e normalmente 7 proteínas internas, sendo 4 estruturais e 3 enzimáticas. As enzimas encontradas no vírion correspondem à transcriptase reversa, à integrase e a uma protease. O vírion também contém moléculas de tRNA celular específicas utilizadas na replicação. Propriedades do genoma e da replicação dos retrovírus. O genoma do retrovírus é singular. Ele consiste em 2 moléculas idênticas de RNA de fita simples de sentido mais. O mapa genético de um genoma
típico de retrovírus é apresentado na figura. Embora existam diferenças entre os mapas genéticos de diferentes retrovírus, todos contêm os seguintes genes arranjados na mesma ordem: GAG, que codifica proteínas estruturais, POL, que codifica transcriptase reversa integrase, e ENV, que codifica proteínas do envelope. Alguns retrovírus, como o vírus do sarcoma de Rous, apresentam um quarto gene adjacente ao gene ENV envolvido na transformação celular e no câncer. As repetições terminais ilustradas no mapa são essenciais ao processo de replicação viral. O processo global de replicação de um retrovírus pode ser resumido nas seguintes etapas. Primeiro, a entrada na célula pela fusão com a membrana citoplasmática em sítios contendo receptores específicos. Segundo, remoção do envelope do vírus na membrana, enquanto o genoma e as enzimas permanecem no cerne viral. Terceiro, transcrição reversa de um dos dois genomas de RNA em um DNA de fita simples, subsequentemente convertido pela transcriptase reversa em um DNA de fita dupla linear que então penetra no núcleo. 4. Integração do DNA retroviral no genoma do hospedeiro. 5. Transcrição do DNA retroviral, levando à formação de mRNAs virais e RNA genômico viral. 6. Montagem e empacotamento do RNA genômico em nucleocapsídeos no citoplasma. 7. Brotamento de vírus envelopados na membrana citoplasmática e liberação pela célula. Atividade de transcriptase reversa. Uma etapa bastante precoce após a entrada do genoma de RNA na célula corresponde à transcrição reversa. Conversão do RNA em uma cópia de DNA utilizando a enzima transcriptase reversa presente no vírus. O DNA formado corresponde a uma molécula linear de fita dupla, sintetizada no citoplasma, no interior de uma partícula viral, cerne desnudada. No processo de transcrição reversa dos retrovírus, o iniciador corresponde a um RNA de transferência específico, codificado pela célula hospedeira. O tipo de tRNA utilizado como iniciador depende do tipo de vírus, sendo empacotado no vírus a partir da célula hospedeira anterior. O processo global de transcrição reversa resulta em um produto final que apresenta longas repetições terminais mais extensas do que as repetições terminais do próprio genoma de RNA. A molécula completa de fdDNA penetra no núcleo juntamente com a proteína integrase. Nesse momento, o DNA viral é integrado ao DNA do hospedeiro. A integração do DNA viral ao genoma da célula hospedeira é análoga à integração do DNA fágico em um genoma bacteriano, levando a um estado lisogênico. A integração do DNA viral pode ocorrer em qualquer ponto do DNA celular e, uma vez integrado, tal elemento, agora denominado provírus, corresponde a um elemento genético estável que pode permanecer nessa forma indefinidamente. Quando os promotores da LTR à direita são ativados, o DNA proviral integrado é transcrito por uma RNA polimerase da célula hospedeira, originando produtos. Esses produtos de RNA podem tanto ser empacotados em partículas virais, como podem ser traduzidos em proteínas virais. Algumas proteínas virais são produzidas inicialmente como uma grande proteína GAG primária, que é clivada por ação proteolítica nas proteínas do capsídeo. Ocasionalmente pode ocorrer a leitura através de toda a região GAG. Isso provoca alteração na fase de leitura pelo ribossomo. O gene da transcriptase reversa produzindo a transcriptase reversa, a qual será inserida nos vírus. Quando as proteínas estruturais do vírus encontram-se em quantidade suficiente, os nucleocapsídeos são montados. A encapsidação do genoma de RNA leva à formação de nucleocapsídeos
capsídeos maduros que deslocam-se à membrana citoplasmática para a montagem final das partículas virais envelopadas. À medida que os nucleocapsídeos brotam na membrana, são selados e liberados, podendo infectar as células adjacentes. Quarta parte: entidades subvirais. Definimos um vírus como um elemento genético que subverte os processos celulares normais, favorecendo sua própria replicação e que exige uma forma extracelular infecciosa. Existem alguns agentes infecciosos semelhantes aos vírus, porém suas propriedades não se enquadram nessa definição e, portanto, não são considerados vírus. Os vírus defectivos são nitidamente derivados de vírus, porém tornaram-se dependentes de outros vírus completos para suprir determinados produtos gênicos. Por outro lado, duas das entidades virais mais importantes, os viroides e prions, não são simplesmente vírus incompletos e exibem diferenças fundamentais quando comparado aos vírus. Ambos ilustram os mecanismos incomuns pelos quais elementos genéticos podem ser replicados e os mecanismos inesperados que eles utilizam para subverter as células hospedeiras. No entanto, os prions destacam-se dentre todos os elementos genéticos que abordamos nesse capítulo, uma vez que o agente infeccioso transmissível é desprovido de ácido nucleico. Vírus defectivos. Alguns vírus são parasitas de outros vírus, conhecidos como vírus auxiliares. Alguns desses assim chamados vírus defectivos dependem simplesmente de vírus intactos do mesmo tipo, a fim de serem supridos das funções necessárias. Muito mais interessantes são os vírus defectivos, referidos como vírus satélite, para os quais não se conhece uma versão intacta. Esses dependem do auxílio de vírus não relacionados. Exemplos de vírus defectivos e satélites. Vários vírus defectivos são conhecidos, por exemplo, o bacteriófago P4 de Escherichia coli é capaz de replicar-se, porém seu genoma não codifica quaisquer proteínas do capsídeo. Esse vírus depende do fago relacionado P2, que atua como um fago helper, fornecendo as proteínas do capsídeo necessárias à montagem de partícula fágica. Os vírus satélite são encontrados tanto em animais como em vegetais. Por exemplo, os vírus adeno-associado é um vírus satélite de humanos que depende do adenovírus como auxiliar. Os vírus adeno-associado e o adenovírus pertencem a duas famílias virais bastante distintas. Assim, o AAV não é meramente um mutante defectivo do adenovírus, mas sim um vírus não relacionado que infecta as mesmas células hospedeiras. Viroides. Viroides são moléculas de RNA infeccioso que diferem dos vírus pelo fato de serem desprovidas de um envoltório proteico. Apesar disso, os viroides possuem uma forma extracelular relativamente estável que migra de uma célula hospedeira a outra. Os viroides correspondem às pequenas moléculas circulares de RNA de fita simples, sendo os menos patógenos conhecidos. Eles variam em tamanho de 246 a 399 nucleotídeos e exibem considerável grau de homologia de sequências, sugerindo que possuem raízes evolutivas comuns. Os viroides causam importantes doenças em plantas e podem representar um grave impacto na agricultura. Alguns viroides bem estudados incluem o viroide cadangue do cocô, o viroide da Exocórtice cítricos e o viroide do tubérculo afilado da batata. Não são conhecidos viroides que infectam animais ou procariotos. Estrutura e função dos viroides. A forma extracelular do viroide corresponde a um RNA nu. Não há qualquer tipo de capsídeo proteico,
Embora o RNA do viroide seja um círculo de fita simples covalentemente fechado, existem tantas estruturas secundárias que ele se assemelha a uma pequena molécula de fita dupla, com as extremidades fechadas. Essa configuração parece tornar o viroide suficientemente estável, permitindo sua existência fora da célula hospedeira. Por ser desprovido de um envoltório proteico, o viroide não utiliza um receptor para penetrar na célula hospedeira. Em vez disso, o viroide penetra na planta através de uma lesão decorrente da ação de um inseto ou de outro dano mecânico. Uma vez no interior da célula, os viroides deslocam-se de uma célula a outra por meio dos plasmodesmas, feixes citoplasmáticos delgados que unem as células vegetais. Doenças provocadas por viroides. Plantas infectadas por viroides podem ser assintomáticas ou desenvolverem sintomas que variam de moderados a letais. Dependendo do viroide, a maioria dos sintomas severos está relacionada ao crescimento, sugerindo que os viroides mimetizem ou interferem de alguma forma com pequenos RNAs regulatórios, que evoluíram de modo a induzir eventos destrutivos ao invés de exercerem papéis benéficos na célula. Não são conhecidas doenças causadas por viroides em animais. Da mesma forma, os mecanismos pelos quais os viroides causam doenças em plantas permanecem obscuros. Príons. Os príons representam outro extremo em relação aos viroides. Eles apresentam uma forma extracelular distinta de natureza totalmente proteica. A partícula do príon não contém DNA ou RNA, contudo é infecciosa, sendo conhecidos príons que causam doenças em animais, como a SCRAP em ovinos, a encefalopatia espongiforme no gado bovino, a doença debilitante crônica em cervos e alces e as doenças curo é de CGD em humanos. Não são conhecidas doenças causadas por príons em plantas, embora príons tenham sido encontrados em leveduras. Coletivamente, as doenças animais causadas por príons, conhecidas como encefalopatias espongiformes transmissíveis. Em 1997, o cientista americano Stanley foi agraciado com o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina por seu trabalho pioneiro com essas doenças e com as proteínas de prion. Em 1996, a partir do rastreamento da doença na Inglaterra, tornou-se evidente que o prion causador da BSE no gado bovino é também capaz de infectar humanos, resultando em um novo tipo de CGD, denominado CGD variante. Uma vez que a transmissão ocorreu a partir de produtos derivados de carne bovina contaminados, a VCGD, produtos derivados da carne bovina contaminados, tornou-se rapidamente um problema de saúde mundial, com grande impacto na indústria de produtos de origem animal. A maioria dos casos de BSE ocorreu no Reino Unido ou em outros países da União Europeia, as quais foram associadas a práticas alimentares inadequadas, nas quais suplementos proteicos obtidos a partir de carcaças processadas de gado bovino e ovino foram utilizados na alimentação de animais não infectados. Desde 1994, essa prática foi banida de todos os países da Europa, resultando em uma redução dramática no número de casos de BSE. Até o momento, não foi observada a transmissão de TSE por outros animais domesticados, como suínos, galinhas ou peixes. Formas da proteína do príon. Uma vez que os príons são desprovidos de ácido nucleico, como a proteína que os compõe é codificada, a célula hospedeira contém um gene que codifica a forma nativa da proteína do príon, conhecida como PRPC, que é encontrada em animais sadios, sobretudo em neurônios, especialmente no cérebro. A forma patogênica da proteína do príon é denominada PRP, porque o scrap de ovelhas foi
a primeira doença causada por prions a ser descoberta. A forma patogênica da proteína priônica exibe sequência de aminoácidos idêntica àquela da PRPC, da mesma espécie, porém tem conformação diferente. As proteínas de prion de diferentes espécies de mamíferos exibem sequência muito similar, porém não idêntica. A suscetibilidade à infecção depende da sequência proteica, com base em um mecanismo ainda não totalmente elucidado. Por exemplo, prions patológicos para vacas podem infectar humanos, embora com frequência muito baixa. Por outro lado, nunca foram observados prions patológicos de ovelhas que infectam humanos. Prions sadios consistem principalmente em segmentos em hélice, ao passo que prions aberrantes exibem menos regiões em hélice e mais regiões em folha pregueada. Isso provoca a perda da função normal da proteína priônica, a qual se torna parcialmente resistente às proteases e torna-se insolúvel, promovendo sua agregação no interior da célula neural. Nesse estado, há o acúmulo da proteína priônica, iniciando-se os sintomas neurológicos. Doenças causadas por prions e o ciclo infeccioso do prion. Quando um prion patogênico penetra em uma célula hospedeira que representa uma proteína priônica normal, ele promove a conversão da proteína PRPC a PRPSC. Assim, o prion aberrante não subverte as enzimas ou os genes do hospedeiro, como ocorre no caso dos vírus. Em lugar disso, o prion replica-se ao converter as proteínas priônicas normais já existentes na célula hospedeira. A forma patogênica. À medida que os prions patogênicos acumulam-se e formam agregados insolúveis nas células cerebrais. Esse processo resulta nos sintomas da doença, que são invariavelmente neurológicos e, na maioria dos casos, decorrentes da destruição do tecido cerebral ou tecido nervoso relacionado. Não se sabe ao certo se a destruição do tecido cerebral resulta diretamente do acúmulo das proteínas priônicas agregadas. A proteína priônica normal atua na célula como uma glicoproteína da membrana citoplasmática. Demonstrou-se que é necessária a ligação de prions patogênicos à membrana para que os sintomas da doença sejam desencadeados. Versões mutantes da proteína priônica patogênica incapazes de ligarem-se à membrana citoplasmática da célula nervosa podem ainda agregar-se, mas não causam a doença. A doença causada por prions ocorre por 3 mecanismos distintos, embora todos levem ao mesmo resultado. Em uma doença priônica infecciosa, conforme descrito há pouco, a forma patogênica da proteína priônica é transmitida entre animais ou humanos. Na doença priônica esporádica, o dobramento incorreto aleatório de uma molécula de PRPC ocorre em um indivíduo normal e não infectado. Essa modificação é propagada da mesma forma que uma doença priônica infecciosa, havendo eventualmente o acúmulo da forma patogênica da proteína priônica até o surgimento dos sintomas. Em seres humanos, esse processo ocorre em cerca de um indivíduo a cada 1 milhão. Na doença priônica herdada, uma mutação no gene que codifica o prion gera uma proteína priônica que sofre a modificação para a forma causadora de doença com maior frequência. Várias mutações distintas são conhecidas cujos sintomas mostram discretas variações. O que ocorre quando uma proteína PRPC não encontra qualquer prion sadio para alterar? A resposta é que não ocorre doença. Isso pode parecer surpreendente, mas lógico, considerado se o mecanismo de replicação do prion, camundongos modificados geneticamente que apresentam as 2 cópias do gene PRNP rompidas e, portanto, são produzidas PRPC, são resistentes à infecção por prions patogênicos. Curiosamente, tais camundongos também têm tempo de vida normal e não exibem distúrbios comportamentais evidentes. Isso deixa em aberto uma intrigante questão sobre qual papel que a proteína priônica normal desempenha nas células cerebrais.